Você constrói sua promoção ou você fica esperando ela chegar? A promoção ela precisa ser intencional. O problema é que não basta você ter a intenção e não agir. E na maioria das vezes que você não age é porque você espera seu líder vir falar com você, vir falar sobre desenvolvimento, marcar uma reunião e você fica pensando, nossa, ele precisa me desenvolver. Só que nesse momento você acabou de transferir a responsabilidade da ação para outra pessoa. E quando você vai se dar conta disso, já passou anos e você não fez nada e continuou estagnado no mesmo cargo. Vamos conversar sobre isso hoje. Se você caiu aqui de paraquedas, eu sou Gil. Eu tenho mais de 15 anos no mundo corporativo e eu te ajudo a ser promovido a líder em qualquer empresa. Se no final desse vídeo ele agregar alguma coisa na sua vida, se inscreve no canal e ative as notificações. Se não agregar, pare de consumir esse conteúdo aqui e vai consumir uma coisa que faça sentido para você. Eu já falei sobre esse tema aqui, mas foi de forma superficial, dizendo que se o seu líder é ruim, você precisa puxar ele para uma conversa, mas isso é muito básico. Na realidade, você tem que fazer isso com todo chefe, mas de qualquer forma, é uma das maneiras de você tirar o seu líder da inércia. E você vai parar de delegar o seu próprio interesse para o interesse do seu chefe. Pensa uma coisa só, o seu chefe não está interessado em te promover. Quem quer te promover é você mesmo. Você precisa se promover. O seu chefe ele vai te ajudar, ou ele deveria te ajudar. Só que se você não fizer o seu papel, ele não vai fazer o dele. Lembra, seu chefe tem os problemas dele, ele tem as preocupações dele, talvez você esteja lá na prioridade 8, 9 da lista que ele tem. E provavelmente ele fica adiando isso, ele vai colocar você lá na prioridade 8, 9, só que aí se tiver uma prioridade antes da sua, ele vai mudar, ele vai colocar você ali, você vai ficar ali na 8 e 9, nunca vai sair de lá, entendeu? Porque outras entraram na frente, beleza? E ele resolveu algumas outras e foi migrando, até que depois que ele conseguiu resolver todas as 7 que estão antes, que ele de fato vai conseguir falar com você, o que normalmente demora a acontecer. Ou seja, você vai ter que dar um tranco nele. Você vai ter que parar de deixar ele ficar adiando essas coisas. Falar, olha, te marquei uma reunião. Ah, não vai poder fazer essa semana? Beleza, vamos fazer na próxima. Ah, vamos fazer na próxima. Uma hora ele vai se tocar do tanto de vez que ele está reagendando reunião. Ou você pode dar esse feedback para ele depois que ele reagendar, por exemplo, pela 4ª vez. É uma possibilidade. Isso vale para todos os chefes. Seja ele bom, seja ele ruim. Agora, como você vai lidar com os chefes ruins? Existem alguns exemplos de chefe ruim, que eles são mais comuns e eles têm 3 características, né? São 3 perfis que possuem características diferentes. E qualquer um que seja esses perfis, você vai precisar trabalhar a favor deles e não contra. Porque se você buscar, seja uma movimentação diária ou uma promoção dentro da área que você está hoje, você vai precisar dele de um jeito ou de outro, porque senão ele pode queimar muito seu filme. E aí a gente tem os 3 perfis. Quais são eles? Centralizador, que eu também chamo aquele chefe de perdido, é o que não sabe muito bem o que ele está fazendo ali, ele está meio perdidão. E ninguém necessariamente sabe como é que ele foi parar lá, porque chefe centralizador, ele não deveria ter sido promovido, né? A verdade é que as pessoas sabem, né? Os líderes sabem porque eles foram parar lá, mas eu gosto de fazer essa piadinha. Porque no final das contas isso é uma falha no desenvolvimento do líder, tá? Então muito provavelmente ele foi promovido antes da hora. Beleza, o outro perfil é o chefe vitimista ou vitiminha. Eu fico brincando com esse vitiminha, né? Que ele se vitimiza para tudo. É aquele que as pessoas... Esse é muito ruim, porque ele não vai desenvolver ninguém. E o pior, ele vai acabar destruindo a produtividade do time, de quem realmente entrega. Às vezes ele tem pessoas boas no time dele, mas ele não consegue desenvolver essa pessoa e essa pessoa passa a ficar frustrada e cínica. Ela começa a achar que tudo que ela fizer não vai ter efeito e por conta disso ela para de fazer as coisas porque ela não vê resultado. E por último, o mais perigoso. O vitiminha dá para você trabalhar, tá? Você consegue resolver com ele ali. Mas esse último mais aqui perigoso, ele é mais complexo, que é o chefe narcisista. E aqui é importante fazer um disclaimer, porque na terapia, em sessões de terapia, etc., você tem pessoas que são narcisistas diagnosticadas. Você pode ter um profissional narcisista. Você pode ter um marido, uma esposa narcisista. Então isso não está restrito a perfil de comportamento de líderes, tá? Mas eu não estou aqui para dar diagnóstico. Eu estou aqui para falar da natureza do padrão de comportamento que se assemelha a um narcisista patológico. No caso, eu não estou falando que a pessoa está doente,
porque o diagnóstico do narcisismo ele é para pessoas doentes, né? Então, o chefe narcisista ele tem padrões de comportamento que remetem a esse perfil. E as pessoas confundem. Elas acham que quando a gente está falando de um chefe narcisista, a gente está falando que essa pessoa, sei lá, deveria se tratar, né? Não é o caso que eu estou trazendo aqui, apesar de que eu acredito que essa pessoa deveria buscar ajuda. Uma coisa não exclui a outra. E beleza, então vamos lá. Vou dar mais detalhes agora para vocês sobre cada um desses perfis e como que cada um funciona. E como que você consegue ser promovido ou quais são as ações que você precisa tomar se você tem um desses perfis como seu líder, tá bom? O primeiro é o perfil centralizador. Ele não confia em ninguém para fazer nenhuma atividade. Simplesmente porque ele não acredita que as pessoas sejam boas o suficientes iguais a ele. Ele tem essa dificuldade de delegar, de atribuir coisas para as outras pessoas. E a principal razão normalmente mora no cargo anterior. Essa pessoa ela era uma excelente executora e aí ela não soube passar esse bastão, deixar que outras pessoas fossem boas executoras. E quando isso acontece, ela não consegue confiar em nenhum membro da equipe para entregar um trabalho de alto nível e com a qualidade que ele mesmo faria. E aí ele vai começar a fazer as coisas sozinho. Ele vai tentar lidar com tudo sozinho e vai matar a produtividade do time. E quando ele delega, o que acontece? Ele fica querendo saber o tempo todo o que está acontecendo. Se você não estiver resolvendo o problema de forma ativa, dentro de uma reunião, por exemplo, ele vai ficar te incomodando. Ele vai querer escalar o tema ainda mais, porque ele não é resolvido. Isso deixa as pessoas que estão trabalhando na resolução ansiosas. E no fim, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela atividade para ele e vai entregar. E aí ele vai ter dois problemas. Ele vai ter ele, que vai estar fazendo o mesmo trabalho que um analista dele, ou um gerente, ou um supervisor, etc. Ou até mesmo, sei lá, um engenheiro. Enfim, uma pessoa operacional. Ele vai fazer o trabalho que aquela pessoa operacional deveria fazer e a pessoa operacional está fazendo uma coisa que não vai ser utilizada. Então você tem duas pessoas ociosas. Imagina se você replica isso para o time inteiro. Se você tem 4 pessoas no time, 5, 10, e aí o líder não consegue. Se tiver muitas pessoas, é claro que ele não vai conseguir de qualquer jeito, né? Porque não tem como você fazer um trabalho de 10 pessoas, né? De 2 ou 3 já é difícil. E sobra um time incompetente. Total. Por culpa do líder. Para você conseguir ser promovido num caso desse, o que você vai fazer? Você vai combinar as coisas com esse líder. Vai se oferecer para ser o braço direito dele. Para gerar essa confiança. Para que ele possa passar as atividades para você. Essa pessoa, ela está sozinha. Ela se sente sozinha. Ela não consegue tomar a decisão. Porque ela não tem ninguém para compartilhar. Ela acha também que se ela demonstrar algum tipo de fragilidade, ela vai estar sendo fraca. Então ela acaba não pedindo ajuda. Por isso que é importante você se oferecer. Porque você vai estar ajudando seu chefe a tomar decisões. E vai te colocar em evidência. Ele vai falar, putz, ninguém fez isso por mim antes. E provavelmente ninguém fez mesmo, né? Porque o cara é um saco. O cara é chato. Então, ninguém vai fazer mesmo. E aí você vai ter que engolir um pouco esse orgulho para poder chegar e falar assim, putz, vou ter que ajudar um chato de galocha, né? E é isso. Você vai dar opções para essa pessoa. Você vai chegar e vai falar, olha, eu tenho essa opção, o que você decide? Ele vai gostar de fazer isso, porque ele é centralizador. Apesar de que ele vai talvez querer saber o que as pessoas fizeram. E é bom você deixar claro o caminho que você escolheria. Você mesmo. Eu vou pela opção B porque eu acredito que seja melhor por XYZ, entende? E aqui você dá para ele elementos de maturidade, que você é capaz de tomar decisões diretamente. Isso é importantíssimo. Inclusive, isso faz parte dos meus ensinamentos nos 4 pilares para ser promovido, que eu tenho um vídeo no canal que eu falo mais sobre eles e como você consegue aplicar no seu dia a dia para que você se coloque em evidência e seja promovido mais rápido. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois. Bom, agora a gente tem o chefe vitiminha. Esse chefe não sabe nada de nada. Você pergunta para ele, não sei. Você pergunta para ele qualquer coisa e ele não vai saber. E um dos motivos disso acontecer é porque ele foi colocado lá por conveniência e não por competência. E o pior de tudo é que ele reconhece a incapacidade que ele tem. Só que ele não faz nada para mudar. Esse cara é muito ruim. E aí você fala assim, mas por que mantém esse cara lá? Por que não demitem ele? Isso vai acontecer eventualmente
se a liderança acima dele for boa também. Se for ruim, vão ficar empurrando com a barriga. E normalmente o chefe vitiminha, né, o vitimista, ele vende resultados que não é dele. Esse é uma característica mais até do narcisista, mas o vítima também faz isso. E diferentemente do centralizador, o vítima delega. Então ele consegue distribuir as tarefas para as pessoas e consegue ter resultado, mesmo que ele se vitimize. Porque ele vai ter 1 ou 2 pessoas no time dele que são boas. E essas pessoas conseguem carregar o time nas costas, dependendo da situação. Só que ele não assume responsabilidade. Então, se der boró, você está enrolado. Porque ele vai tentar jogar para você a culpa. Ou, às vezes, se fazer de vítima e falar que não sabia de nada. Mesmo que você tenha feito tudo certo, ele não vai te defender. Isso é muito ruim, porque você começa a perder a confiança. Você fala, pô, esse cara não vai me endossar aqui, não vai me ajudar, então eu vou deixar ele se estrepar sozinho, né? E aí, no final das contas, o que acontece? Os dois pedem demissão. Tanto você quanto ele, né? Porque ninguém aguenta trabalhar desse jeito. E o que eu recomendo para você trabalhar com esse chefe? Como? Né? Você precisa formalizar tudo. Sempre formalize e alinhe tudo que você fizer. Se você quiser mandar um reporte semanal para essa pessoa, é excelente. Porque ele não é centralizador que vai ficar querendo saber a todo momento o que você está fazendo, mas é uma pessoa que vai ficar te perguntando algumas coisas eventualmente. E o principal, ele vai dar uma de João sem braço muitas vezes. Só que se você mandar um e-mail e formalizar o que está acontecendo, a alegação de que ele não sabia, você mata. Então não tem como ele falar que não sabia porque você mandou o e-mail. Inclusive você pode até avisar para ele no chat, falando, olha chefe, te mandei um e-mail com um resumo das coisas e tal, dá uma olhada lá e vê se você concorda. Porque isso estimula essa pessoa a pensar, estimula essa pessoa a sair do vitimismo. E uma outra coisa que é importante fazer é se antecipar a riscos. Porque o chefe vítima, ele precisa de um problema para se manter em evidência. Ele quer a visibilidade do problema. E ele vai pôr a culpa em alguém. Ele não vai assumir essa responsa, porque ele não consegue. Ele é vítima. Ele vai falar que a culpa é de outra pessoa. Ele nunca vai falar que a culpa está nele. Ele sempre vai tentar transferir para uma outra área, para uma outra pessoa, ou até mesmo para alguém do time. Por isso que é importante você chegar e sinalizar os riscos, os problemas, e isso diminui a margem de você em si ficar no spotlight nas reuniões. E você consegue também trabalhar os chefes, pares do seu chefe. Conversar com essas pessoas, fazer com que elas te conheçam. Porque tem gente ruim em todo lugar, mas também tem gente boa em todo lugar. E quando você consegue se conectar com pessoas boas, mesmo que dê algum revés com o chefe vitimista, que ele fale que você foi o culpado, aquelas pessoas sabem necessariamente o que está acontecendo. Se você é consistente, se você desenvolve os seus pares também, às vezes você ainda não virou líder, mas você consegue desenvolver os analistas que trabalham com você. Muitas vezes o analista mais sênior do time é que carrega o time ali como líder, e o líder mesmo não faz o papel dele. Por isso que é importante você ter essa percepção, beleza? E aí a gente chega no mais complexo de todos, que é o chefe narcisista. Lembrando que é o perfil de comportamento e não um diagnóstico de doença mental, né? Isso é importante fazer aqui. Na internet hoje tem que fazer esses disclaimers. Nota de rodapé, etc, etc. Esse aqui é o mais doido, né? Porque ele acredita que a empresa inteira depende dele. Ou a área que ele trabalha, que ele gerencia. Todo mundo depende dele. Ele não vai hesitar em apontar o dedo para as outras áreas. Isso é uma característica até do vitimista também, mas o narcisista, ele gosta de fazer isso, de empurrar para as outras áreas. E mesmo que ele esteja errado, ele não vai assumir que o problema é dele. E se você tiver um chefe narcisista, é muito provável que você ganhe características dele. Tá? Na realidade, os liderados normalmente são reflexo do líder. Mas o narcisista, ele consegue ser pior. Porque ele tem o que da liderança normalmente. Ele consegue empurrar as pessoas, só que é através do medo. É através da ignorância, é através da ameaça. Não é aquela coisa de inspiração. É um autoritarismo e não uma autoridade. E ele vai querer transferir os problemas ao invés de resolver. E aqui,
Por isso que é importante você não baixar a cabeça pro narcisista. Se não, aí, meu amigo, já era. Se você baixar a cabeça, se aceitar tudo que ele falar, você cometeu um grande erro, porque ele vai se aproveitar de você e vai sugar tudo que você tem. Ele não vai reconhecer o seu trabalho, ele vai te explorar cada vez mais e você vai ter muito menos oportunidade de aparecer, porque ele é o centro. Você não pode ser o seu spot, ele precisa ser. Ninguém pode ser melhor do que ele também. Se você trabalha um bom resultado, ele vai atribuir isso à liderança dele, não ao seu bom resultado. Por isso que é muito importante você perceber esses padrões de comportamento para que você entenda, nossa, meu líder é narcisista. Como que eu trabalho com isso? Para você trabalhar assim ou querer ser promovido, é muito complexo. Você vai ter que engolir muito mais coisa do que no líder vitiminha. Porque o narcisista, ele está sempre buscando um problema para ele ser o herói. E ele está interessado em si mesmo, ele não está interessado no outro. Ele não quer desenvolver o time, ele dá trabalho demais. Ele quer subir passando por cima, ele não está nem aí. E se você estiver passando por uma situação dessa, eu recomendo fortemente que você trabalhe uma mudança diária. Construa isso, converse com os pares do seu líder, troque uma ideia, vê como que você consegue agregar valor em outras áreas, para que você possa depender menos do seu líder atual. Porque você vai precisar dele de alguma forma, ele vai precisar te endossar. Então, o seu resultado precisa ser consistente, porque isso não tem como ele negar, e isso vai estar registrado. E aí, quando chegar em um momento lá e falar, não, você não entrega o resultado. Não, mas tá lá, a gente combinou, tá tudo certo, entendeu? E se você não fizer isso, se você não formalizar, não buscar ter essa transparência, a probabilidade dele te ferrar é muito grande. Ele queimar seu filme de alguma maneira. Por isso que você tem que depender menos dele, tá bom? Você não pode abaixar a cabeça e ser submisso. Formaliza o resultado, porque isso vai te dar base para poder buscar alguma justificativa. Você não vai bater de frente com o líder narcisista, porque isso vai dar combustível para ele puxar o seu tapete, tá bom? É muito importante você ter essa percepção. E para que você consiga navegar melhor nessa situação ruim, você tem que continuar entregando um bom trabalho, porque o seu resultado, ele fala por você nesse sentido. Principalmente quando você está lidando com um líder narcisista. Se você está entregando, se você está fazendo por onde, as pessoas estão sabendo quem você é e tudo mais, ele vai ficar acuado por si, porque você consegue fazer o papel seu sem ele. E é por isso que você precisa tomar cuidado, porque quando o narcisista está acuado, ele vai começar a ir para cima de você com tudo. Porque ele vai notar que você está fazendo as coisas independente. E não pode ser, ele precisa ser o herói, lembra? Então, às vezes você dá uns elementos para que ele seja o herói, ajuda. Vai ser difícil? Vai. Mas é uma das maneiras de você trabalhar esse ponto com o líder narcisista. E uma das outras recomendações que eu dou é buscar realmente fazer trabalho com outras áreas, em alinhamento com o seu chefe narcisista, claramente, mas mostrando que o benefício maior está na área de vocês. Você vai dedicar mais tempo para trazer benefícios para a área de vocês, porque ele é o herói e ele precisa estar no spot. Quanto antes você conseguir conectar com outras áreas, mais fácil é para você fazer essa transição. Você sair da área que você está hoje com um líder narcisista. Ah, Gil, mas não tem como eu falar com os líderes dele e tal. Tem, dá para você organizar isso, mas é muito mais complexo, porque às vezes os líderes acima também são ruins e não vão conseguir te dar um embasamento bom. E aí você vai ter que depender de um líder que também é ruim. Ah, mas o líder é bom e ele mantém esse profissional. Às vezes o cara nem tá nem sabendo o que está acontecendo. Porque o narcisista, ele não compartilha também as coisas. Por isso que é importante você sempre permanecer trabalhando em outras áreas, conversando com elas, entendendo o momento da empresa, sugerindo o seu chefe para fazer pequenos trabalhos nessas áreas e que o benefício seja maior na que você está hoje, que é a do seu chefe. Esses pequenos gestos, eles vão começar a te ajudar a movimentar a roda e colocar o seu nome sendo comentado com essas lideranças, que quando uma oportunidade for criada, você vai ser um dos primeiros a serem lembrados. E por isso você vai estar no primeiro da fila. Pessoal, fulano ali fez um trabalho bom, assim, assado, tal, vamos dar uma oportunidade para ele, vamos trocar uma ideia, chama ele lá. E aí você tem a oportunidade de mostrar o seu trabalho mais uma vez, percebe? Por isso que é importante você ter essa visão mais holística, olhando para o seu líder, vendo como que ele se comporta, para que você saiba lidar da melhor forma possível. Eu tenho certeza que se você começar a aplicar isso na sua vida, você vai conseguir navegar melhor no mundo corporativo e vai buscar as primeiras posições da fila quando for para ser promovido.
Se esse conteúdo te agregou alguma coisa, não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Te vejo no próximo vídeo.